Bem, irmãos, estamos então dando início ao nosso estudo do Apocalipse. Eu não vou fazer uma introdução muito demorada, porque o nosso objetivo é estudar versículo por versículo, né? Então o próprio livro vai estar explicando, mas uma pequena introdução é necessária, porque senão vai comprometer a compreensão mais tarde, tá? Então, nós vamos estudar este livro não através da história, mas da perspectiva do livro, tá? Nós não vamos olhar para a história e tentar encaixar o livro na história, não. Nós vamos olhar para o livro. E se em algum momento, algum registro histórico, alguma coisa vem sintonizar ali uma semelhança, que vai acontecer, obviamente, nós vamos abordar, tá? Contexto histórico. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente no ano 95, tá? João descreve que ele recebeu essa visão quando ele estava exilado na ilha de Patmos, tá? O contexto histórico é que a igreja ela passava por uma severa perseguição. Então, Cristo já havia sido crucificado há muitos anos, tá? Os apóstolos haviam sido todos martirizados, apenas João estava vivo nessa ocasião. E o imperador Domiciano de Roma impetrava uma perseguição violenta contra a igreja de Cristo. Além da perseguição de Roma, a igreja também sofria a perseguição dos judeus. Então a igreja ela estava num momento assim de muita turbulência, sofrendo de fato muita perseguição, né? E o apóstolo João, então, ele foi exilado dessa ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, como eu disse, tá? João, ele foi o único que não foi martirizado. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ver aqui que isso aconteceu porque, em obediência a palavra de Cristo, mesmo sem os homens saberem que estão obedecendo a Deus, ou estão obedecendo a palavra de Cristo, eles obedecem essa palavra. E nós vamos ver aqui o porquê que João não foi martirizado. Não foi porque os romanos ficaram com dó dele, né? Não foi porque os judeus não tiveram a oportunidade de apedrejá-lo. Não foi por isso. Os outros apóstolos todos sofreram martírios, né? Cortados, apedrejados, crucificados, mortos com lança, né? E outros tipos de morte. Então aqui em João, capítulo 21, a partir do verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse apóstolo é João. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui Jesus está falando para Pedro a forma que Pedro iria morrer. E Pedro pergunta para Jesus a respeito de João. E João fala: que te importa isso? Né? Que te importa? Você vai ser martirizado. João não, se eu quero mantê-lo até quando eu voltar, que te importa? Então tornou-se corrente ali entre eles que João não morreria, mas como o texto aqui diz, não foi isso que Cristo falou, né? E de fato, João, ele foi levado para a glória em alta idade bem avançada mesmo, né? Ele não passou pela morte. O que é algo a se pensar, né? Como Jesus havia falado isso, os romanos não martirizaram, não por uma obediência consciente a Cristo, mas uma amostra para nós, né? Que ninguém pode agir aleatoriamente, independente da soberania de Deus. Então, quando Deus dá uma palavra, as
coisas são cumpridas, né? O Salmo 147, verso 15 diz: quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá a sua ordem, a sua palavra corre veloz na terra. Então não há ninguém que possa impedir o agir de Deus, conforme Isaías 43, 13. Portanto, João foi exilado então pelo imperador romano Domiciano. Existe só uma curiosidade aqui, porque talvez os irmãos, com esse advento da internet já há alguns anos, talvez os irmãos vão escutar isso. Existe uma lenda que diz que os romanos martirizaram João, que colocaram ele numa espécie de caldeirão com óleo fervendo, e ele sobreviveu a isso, e então o imperador o exilou para Patmos, né? Isso não corresponde, tá? Nós rejeitamos totalmente isso, porque nós não encontramos nenhuma fonte histórica acerca disso, tá? Então, se os irmãos virem, né, alguém comentando, alguém falando a respeito disso, não existe uma fonte histórica para dizer isso, tá? Então, nós entendemos que João ele não foi martirizado de fato, mas ele foi exilado. A ilha de Patmos, os romanos usavam para exilar presos políticos. E por algum motivo humano que nós não sabemos, a história não registra, o imperador exilou João. Mas pela questão espiritual, nós vemos que Cristo, né, já havia determinado que ele não seria, não passaria pela morte antes, né, da sua velhice. O livro é narrado sobre imagens simbólicas. Todo esse simbolismo será interpretado pela própria Bíblia, sem a opinião pessoal humana, tá? Coloca, por favor, a foto 2, é onde está a ilha de Patmos. Podemos passar até rapidamente, né? Só para termos uma visão aí da ilha de Patmos. Pode passar a foto 2, a 3 e permanecer na 4, por favor, tá bom? Essa é a ilha de Patmos, onde João foi exilado. A ilha de Patmos, ela ficava bem próxima ali do mar, ela fica no mar Mediterrâneo, bem próximo mesmo à Grécia e à Ásia, onde se encontram as 7 igrejas. Tá? Pode deixar na foto 4 e pode manter, por favor. Bom, então o livro ele é narrado em imagens simbólicas, tá? Esse tipo de literatura que nós vamos encontrar aqui no Apocalipse, para os judeus não era uma novidade. Existe uma variedade de literatura judaica, muitas já se perderam, mas ainda existe o conhecimento, e algumas até se encontra alguma coisa hoje em dia. No período neotestamentário, ou seja, aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo, quando termina Malaquias e começa Mateus. Houve um período ali, nesse período neotestamentário, que é conhecido teologicamente como os 400 anos de silêncio. Ou seja, 400 anos que Deus não levantou um profeta, antes da vinda de Cristo, não viu os apóstolos nem nada, né? Este período ele foi rico na literatura judaica, com linguagens, com esse estilo literário aqui que João escreve de simbolismos, tá? Então, o cristão do século I, que foi o primeiro, né? A igreja do século I, que foi a primeira que recebeu o livro, talvez, eu estou dizendo só talvez, é uma opinião pessoal minha, né? Talvez eles tivessem uma compreensão muito maior do livro do que nós hoje no século XXI, porque eles estavam de certa forma habituados com essa linguagem, tá? E a linguagem simbólica que João vai empregar no livro, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e essa simbologia toda nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Alguns profetas do Antigo Testamento usaram um pouco desse estilo literário em algumas partes das suas profecias. Não tem nenhum livro inteiro assim, somente o Apocalipse. No Antigo Testamento, alguns usaram algumas partes, tá? Uma outra curiosidade, que não é bem uma curiosidade, é uma informação que vai ser importante para a gente decifrar, né, o que vem por aí, porque vem muita simbologia, né? E é interessante que nós pensemos, que nós recebamos essa informação, que o livro do Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é a que mais se refere ao Antigo Testamento. Então muitas pessoas imaginam assim, que o Apocalipse é um livro voltado para o futuro, é uma previsão, como se fosse aqueles livros lá de Nostradamus, né? Como se fosse um livro de Nostradamus, assim,
uma previsão de algo, que alguém teve uma previsão, não é. Ele é um livro espiritual, tá? Que conta a história de Cristo, a ação de Cristo e a ação do anticristo, ou seja, que é aquele espírito opositor da igreja, tá? Bom, no Novo Testamento é que mais faz referências, né, a esse simbolismo. Um outro detalhe, antes da gente entrar propriamente nos versículos, mas que eu considero importante os irmãos observarem, é algumas formas de interpretação, as mais conhecidas, tá? Uma é conhecida como historicismo. Ela é movida assim, ela associa, esse historicismo procura associar os fatos históricos e encaixá-los no livro. Então, por exemplo, acontece um fato na história e aí eles procuram alguma coisa no livro e falam: nossa, esse aqui é o capítulo tal do Apocalipse, esse aqui é aquele versículo e tal. Isso daí nós rejeitamos, porque vai representar erros. Por quê? Porque vai transformar o livro em especulações. E é o que de fato nós temos visto, né? Há muitos anos já. Quando criaram, antes do CPF era o SIC. Ninguém pode comprar sem vender se não tiver o número do SIC, era a marca da vez. Depois o código de barras, depois chip, depois uma série de coisas. Nós vamos ver que não vai ter. Cristo não ia deixar a sua igreja à deriva, em confusão, numa dúvida tremenda como essa, né? Nós vamos analisar no livro, nós vamos ver como Cristo deixa. Por isso que é importante entender o Apocalipse, a revelação, né? A palavra Apocalipse, ela quer dizer, na verdade é Apocalipsis, né? No grego, ela quer dizer justamente revelação. Cristo, ele fundamenta, ele deixa segura a sua igreja. Então não é um livro de confusão, mas é um livro de revelação para os santos, conforme nós vamos ver, tá? Então esse historicismo, ele molda os registros históricos aos eventos do livro. Isso nós rejeitamos. Uma outra forma de interpretação é conhecida como futurismo. Esse futurismo, ele vai associar todos os eventos do livro ao futuro. Então é como se fosse de fato aquele livro do Nostradamus, tá? Que alguém teve uma visão lá, uma revelação de coisas futuras, né? E vai estar sempre no futuro. Eu sempre penso assim, né? Não sei se os irmãos já viram aquelas cenas. Eu não estou dizendo que os estudiosos que defendem isso são palhaços, não é isso, tá? Mas já viram aquela cena de um palhaço no circo, ele deixa cair o chapéu, quando ele vai pegar o chapéu, ele chuta com o pé e não consegue pegar. Aí ele anda mais um pouquinho, chuta o chapéu e não consegue pegar. O futurismo é mais ou menos isso, porque ele vai sempre empurrando para o futuro os eventos do Apocalipse, tá? Uma outra forma de interpretação, e essa eu quero que os irmãos tenham um pouco de atenção com ela, embora eu não vou abordar ela, nem temos tempo, né? Mas é porque ela está muito forte nas redes sociais. Quem navega em redes sociais, em grupos cristãos aí, já viu alguém falando isso, é o preterismo. O que eles dizem? Eles jogam todo o Apocalipse no passado. O Apocalipse já aconteceu. Mais precisamente, se completou no ano 70, na queda de Jerusalém, né? Quando Roma invade Jerusalém, general Tito, né? Ele invade Jerusalém. Ele entra a cavalo no templo, né? Sacrifica um porco dentro do templo. E tem a profecia de Cristo em Mateus 24, né? Que fala, né? Ore para que não seja no inverno, das que estiverem grávidas, ore para que não seja no sábado, né? Porque eles têm uma dificuldade de fugir dessa invasão romana aí. E isso aconteceu no ano 70. Então os preteristas, eles, em geral, eles dizem que João teve essa revelação por volta do ano 60 e se cumpriu no ano 70, porque nós vamos ver aqui que fala assim, coisas que em breve vão acontecer, tá? Então eles falam que alguns preteristas chegam a dizer que Cristo já voltou. Então, se os irmãos encontrarem aí navegando nas redes sociais, né? Cuidado, porque na verdade, né? Falo com todo respeito, mas é uma grande heresia. Tá? E existe uma outra forma de interpretação que também não é perfeita, mas é a mais racional, tá? Que nós chamamos de neutralismo, tá? Neutralismo. Alguns conhecem também como ideologia ou idealismo ou ideais do livro,
idealismo, uma coisa assim, tá? Mas vai na base do neutralismo. O que quer dizer neutralismo? O neutralismo, ele vai abordar as questões espirituais do livro, tá? Vai olhar o livro como a gente olha o livro, tá? Obviamente vai haver uma relação com questões do passado que já aconteceram, é inevitável isso no livro, tá? Vai haver uma relação com o presente, coisas que nós podemos identificar na nossa época, e vai haver uma relação com eventos futuros, tá? Porque sem dúvida é um livro escatológico, né? Tá? Principalmente o capítulo 20, 21 e 22, tá? E outras passagens também. Mas o neutralismo, ele vai procurar ver a Bíblia pelo simbolismo, ou seja, ele não vai ter a opinião humana ali forçando alguma coisa, tentando encaixar o livro em algum fato, seja ele do passado ou do presente, e nem vai empurrar para o futuro, tipo jogando tudo para baixo do tapete, né? Não, nós vamos olhar o livro como nós devemos fazer. Se você for fazer um estudo de qualquer livro bíblico, você vai ter que olhar pela questão espiritual do livro, qual é a mensagem daquele livro, né? Então, o que nós vamos entender aqui é a mensagem do Apocalipse. É claro que nós vamos reconhecer algumas coisas aí, tá? Então, as 3 primeiras formas de interpretação nós rejeitamos totalmente: historicismo, futurismo e preterismo. Rejeitamos totalmente. O neutralismo, nós não vamos dizer que estão todos certos, né? Aí você encontrou um teólogo lá, que ele vai por essa linha, não dá para saber também se ele está certo. Nós vamos ter que estudar mesmo a Bíblia, e é trabalhoso, porque só vai estar mais perto da verdade totalmente quem tirar da própria Bíblia a resposta, sem opinião humana, porque vai ser impossível alguém ter uma opinião sobre esse simbolismo aqui, tá bom? Quer dizer, opinião todo mundo pode ter, mas é impossível alguém acertar, né? Então, a Bíblia, ela vai mostrar esse simbolismo, e nós vamos entender o simbolismo bíblico e o que o livro está dizendo de fato. Lembrando que é um livro para a igreja, tá? A igreja, irmãos, é uma pena que é um livro pouco estudado. Dá para entender por quê, demanda tempo, né? O pastor é meio que dá cara para bater também, para fazer, né, um estudo desse, mas a igreja precisa entender essa revelação aqui, tá? Os cristãos do passado, que estudaram o livro, conheciam o que ia acontecer nos nossos dias, sabiam o que ia acontecer com a igreja nos nossos dias, tá? Como nós podemos saber o que vai acontecer com a igreja no futuro, tá bom? Tudo bem até aqui? Temos alguma dúvida? Bom, um outro detalhe é que nós vamos precisar de muita atenção com a numerologia do livro. Irmãos, por favor, não confundam quando fala numerologia do livro com a numerologia esotérica, tá? O esoterismo, ele vai dar poder aos números. Então ele vai entender que o número possui algum poder, determinado número possui algum poder, ou para o bem ou para o mal. Então eles fazem um estudo ali de números, a data que a pessoa nasceu, fazer aquele estudo. Não é isso que eu estou me referindo, não é essa numerologia esotérica, tá? Se você receber uma herança aí de uma casa, uma mansão, e você vai receber a tua herança, chega lá, é na rua tal, número 666, pode aceitar a mansão, não tem problema nenhum, porque aquele número não vai ter poder nenhum, tá? Sobre você, nem sobre a casa, nem sobre nada. É apenas um número. Então a simbologia bíblica do livro do Apocalipse, os números vão apenas representar algo. Eles não têm poder em si mesmos, não tem poder nenhum. Eles simplesmente é uma forma de comunicação, tá? Então aqui na apostila eu coloquei todas as referências dos números que os irmãos podem depois procurarem, tá? Eu vou passar rapidamente. 1 significa unidade e exclusividade, algo incomparável. 2, força, coragem e poder. Conforme vai aparecendo os números no livro, a gente vai relembrando, tá? Mas eu coloquei na apostila para os irmãos verem que isso não é uma ideia tirada do esmo. Existe um fundamento bíblico do porquê que esses números têm essa representatividade. 3 já representa a divindade, né? 4, coisas do mundo, tá? Não propriamente do mal, mas referentes ao mundo. Às vezes a própria ação de Cristo no mundo, coisas referentes ao mundo.
6, algo incompleto ou fracasso. 7, perfeição ou totalidade. Vai apontar para a perfeição espiritual ou a plenitude espiritual. O livro do Apocalipse, ele é todinho organizado em sequências de 7, tá? Então vai estar lá 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 flagelos e 7 bem-aventuranças. Então ele é organizado em sequências de 7. Vai aparecer sequências de 3, sequências de 4, tá? Mas a estrutura do livro são esses 7 aqui que eu falei para os irmãos, tá? Todos eles nós vamos entender. Então esses 7 nós entendemos como uma plenitude, né, espiritual, algo perfeito que está acontecendo, sem não vai haver erro naquilo, tá? Depois vem os múltiplos. 10 é totalidade e plenitude, 12 totalidade do povo de Deus, né? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 24 são os representantes do povo de Deus em todos os tempos. 1000, totalidade e plenitude. 144.000, número completo do povo de Deus, não um número literal, tá? Nós sabemos que, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que 144.000 pessoas vão para o céu. Não, é uma simbologia, tá? Mas vai representar, né? Depois que eu chegar lá nós vamos comentar. Alguns falam que é os judeus, outros falam que é a igreja, tá? Nós vamos comentar. Depois aparece como números: 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, que serão períodos de tempo breve ou indefinido, tá bom? Isso aqui tudo vai estar na apostila, depois você pode estudar aí as referências, tá? Eu só não pus as referências dos múltiplos, mas dos números eles estão lá. Vamos ao livro então, para que a gente consiga chegar num ponto aqui. A primeira lição aqui, eu fiz a lição até o versículo 8. Mas se a gente não conseguir chegar lá, não tem problema. Não chegar lá no tempo que a gente para, não tem problema nenhum, tá? Depois a gente continua onde a gente parou. E aí os irmãos vão receber o restante da apostila. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 1. Alguém ficou com alguma dúvida dessa introdução? Não tem como analisar esse livro sem fazer uma introdução. Ela foi o mais que eu consegui enxugar, né? Tá? Vamos lá então, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Olha aqui, a primeira coisa, a primeira palavra do livro é o nome do livro, que em grego é Apocalipse, né? Em português Apocalipse, ele significa revelação. Então a primeira coisa que a gente entende aqui, que ele não é um livro de mistérios, um livro onde nós não vamos entender o que está acontecendo, um livro que Deus mandou ali, mas que gera uma certa confusão, medo, né? Qualquer evento que aconteça na sociedade aí dá medo. Será que isso é a marca da besta? Será que aquilo? A marca da besta é mais comum, né? Não, é uma revelação. Então o livro, ele vai apresentar segurança para a igreja, ou seja, Cristo está revelando aos santos, tá? Ela é uma revelação profética. Nós vamos ver a palavra profecia aqui. Profecia, a profecia bíblica, ela está muito mais relacionada à verdade de Deus do que propriamente a eventos futuros ou previsões, tá? Então nós vemos aqui revelação de Jesus Cristo, tá? Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dando essa revelação, tá? Ele escolheu João, manteve João vivo apesar da força do Império Romano, né? Da perseguição dos judeus, né? da religião judaica, inclusive de leis civis, que João era judeu. Ele manteve João vivo até esse ponto e deu a sua revelação para ele. Uma outra palavra que vai estar interessante aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, tá? Para mostrar aos seus servos. Então,
Cristo está mostrando, tá? Coloca a foto 5, por favor. Nós vamos entender este livro como um teatro. Sabe quando você vai no teatro, antes de começar a peça, a cortina está fechada, né? Aí, no momento que vai começar a peça, a cortina vai se abrindo e vai mostrando aquele cenário ali, você começa a observar o cenário, tá? Então é como se nós vamos ver esse livro assim, a cortina vai se abrindo aos poucos, ela vai se abrindo e nós vamos começar a ver então esse cenário. Então Cristo ele vai revelando aos poucos, né, para João, coisas, e aqui diz que em breve deve acontecer. Nós só vamos analisar isso em breve, porque nós temos que tratar da questão do tempo, para que nós possamos entender bem o livro, tá? Então olha só, mas ele fala aqui que Cristo notificou João. Então o apóstolo que Cristo chamou lá atrás e que Cristo preservou a vida dele, foi notificado muito tempo depois daquele período onde eles confeccionavam lançavam as doutrinas da igreja, as cartas doutrinárias ali e tudo mais, né? Um tempo depois, e faz então essa revelação e notifica João, tá? Tipo assim, apresentando sinais, tá? Mostrando mesmo, ó, João, você está notificado do que vai acontecer, escreve para a igreja. No caso, para 7 igrejas, 7 é o número da totalidade. Essa carta, a princípio, para aquelas 7 igrejas da Ásia, mas para todas as igrejas, inclusive a nossa. Por isso que nós estamos estudando. Então ele fala para João, você está sendo notificado disso. Ensina, mostra, tá? Então mostra esses sinais. Então nós vamos ver que não haverá confusão no livro. Claro que vai ter momentos de dificuldade de compreensão, né? Mas já foi feita toda uma pesquisa de buscar a simbologia no Antigo Testamento, comparar, cruzar informações e buscar isso aí. E eu vou fazendo ainda até hoje, né? Refazendo, né? Desde 2009 nós estamos fazendo isso. E as cartas desde 2005. Mas nós vamos sempre buscar o que há de espiritualidade, o que Cristo falou aqui. Porque não é possível nós abraçarmos aqui uma ideia humana, tá? Então ele notificou. Outro detalhe, coisas que em breve devem acontecer, tá? Irmãos, ele fala aqui, ó, ele vai mexer com o tempo aqui, tá? Então, vamos pegar a linguagem bíblica para a gente entender uma coisa, essa questão do em breve. Pega lá, Daniel capítulo 8, verso 26. Daniel capítulo 8, verso 26. Então Daniel, todo mundo sabe, né? Daniel também teve várias revelações, né? Algumas se cumpriram literalmente, né? Como os grandes impérios, né? Os 4 grandes impérios que dominaram o mundo. Quando ele teve essa visão, só tinha um, né? E depois ele viu a visão, isso aqui já se completou e tudo mais e tal. Mas o restante da sua visão não. A grande maioria da revelação que Deus deu para Daniel não. Então olha só a questão do tempo que a gente encontra, como é diferente o que Deus fala para Daniel e o que Cristo vai falar aqui para João. A visão da tarde e da manhã é 8:26, Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então você está vendo como o autor espiritual é o mesmo, o revelador é o mesmo, a forma de linguagem é a mesma. A mesma forma de linguagem, Daniel também tinha essas visões, né? E aqui para Daniel ele fala, Daniel, você escreve isso, guarda no livro, porque isso aqui não é para os seus dias, tá? Só escreve o que você está vendo, porque isso aqui é para coisas muito distantes ainda, muito distantes, né? Na questão do João, ele fala coisas que em breve devem acontecer. Então essa questão do tempo, nós já vemos aí que o Apocalipse não é uma coisa tão futura, tá? E esse em breve, nós vamos ver no livro
que algumas coisas já estavam acontecendo. Então, como que nós vamos entender isso? Não, para um pouquinho. Se em breve vai acontecer, então é futuro, né? Então o futurismo lá está certo. Não, não é isso. São coisas que já começaram, se desencadearam já no primeiro século, mas ainda não se completaram, ou seja, não terminaram lá. Está dando para entender? Então, coisas que vão indo acontecendo, até que em determinado momento vai se cumprir tudo, vai completar tudo, tá? Então, não quer dizer que era algo só para o futuro, só para o passado, não, mas era algo para o tempo, né? A teologia reformada, ela crê que os últimos tempos começaram em Cristo. Então, em Cristo veio a plenitude do tempo. Nós cremos nisso porque nós cremos que é ensino bíblico de fato, tá? Cristo é a plenitude dos tempos. Então, os últimos tempos começam lá em Cristo. Se vai durar 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, os últimos tempos, não compete a nós sabermos disso. Mas o fato é que ele começa ali. Começa a plenitude do tempo, tá? Então, coisas que em breve deve acontecer, foi notificado a João, né? Então a profecia de Daniel demorou semanas. Já a revelação do Apocalipse diz que em breve, né? E ele fala isso aqui no capítulo 1, verso 1, e depois lá em capítulo 22, verso 6 também, tá? Vamos ao verso 2. O qual, ou seja, João, né? Porque ele fala, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo quanto viu. Parece que João está falando de outra pessoa, né? Então não é João o autor da carta, porque parece que ele está falando de outra pessoa, né? Não, esse é o estilo literário humano de João. No seu evangelho, ele sempre se referia a si mesmo como aquele discípulo, né? O discípulo que Jesus amava. Ele nunca fala eu. Então ele vai falar, então é o estilo literário dele, tá? Mas é comprovado que foi João o autor do livro, o autor humano, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, analisando os versos 1 e 2, nós vemos que essa revelação será algo que vai ser descoberto, exposto, manifesto ao longo do livro. A mensagem do livro, ela foi revelada para que a igreja entendesse. Não era algo para deixar a igreja sem saber o que está acontecendo, né? Sei lá, você me dá um texto em chinês, em árabe, se eu não tiver um Google para traduzir, não vou entender nada, né? Então, não, aqui é uma revelação para a igreja entender o que está acontecendo, tá? A mensagem do livro foi revelada para ser entendida pelos servos de Cristo. E olha só como é a transmissão da mensagem. O Pai deu a Cristo e Cristo enviou a João por intermédio do seu anjo. Isso aqui é importante nós entendermos pelo seguinte: o anjo ele vai ser simbolizado daqui a pouquinho por estrela, e vai ser um mensageiro, né? Porque a palavra anjo no grego é angelos, que significa um mensageiro, tá? Então o anjo ele é um mensageiro de Deus, ele vai fazer o que Deus mandar. É por isso que nós não oramos para anjos, por exemplo, né? Não adianta você orar para o anjo, né? O anjo vai fazer só o que Deus mandar, não o que a gente mandar ele fazer, tá bom? Tudo bem até aqui? Verso 3. O verso 3 aqui vai aparecer a primeira bem-aventurança. Eu vou dividir esse versículo aqui em 5, tá? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então ela aparece, as bem-aventuranças, elas aparecem dezenas de vezes na Bíblia, né? A mais conhecida ali no Sermão do Monte, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os humildes de coração, os pobres de espírito, os pacificadores. Mas aparece em Salmos e aparece também em várias outras passagens da Bíblia. Quer dizer, mais do que feliz aqueles que leem. Por que eles seriam mais do que felizes aqueles que leem se eles não fossem entender a linguagem do livro?
tá? Então não existe uma lógica, né? Então esse livro vai ser compreendido de fato e ele vai ser revelado, tá? À medida que João vai tendo a visão e a forma que ele estruturou o livro, o leitor ele vai estar entendendo. Agora olha só, como a revelação é para os servos de Cristo, existe uma grande bênção para o servo de Cristo que se importe com esse livro. Porque olha só o que está falando aqui: bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas escritas aqui. E ele vai falar do tempo de novo, pois o tempo está próximo. Cada geração vive o tempo próximo em algumas coisas. Então, o que está acontecendo aqui? Existe aqui uma bênção prometida por Cristo para aqueles que leem. O que lê? Aquele que lê e estuda o livro, ou com o propósito de edificação pessoal, ou com o propósito de ensinar. Aqueles que ouvem, aqueles que estão recebendo a instrução do livro, né? E aqueles que guardam no coração, ou seja, aqueles que não vão fazer como na parábola do semeador, a semente na beira do caminho, né? O semeador sai para semear a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu vêm e roubam aquela semente. Jesus vai explicar que as aves do céu é Satanás. Então Satanás quer roubar a semente, para deixar, quanto mais ignorância o povo ficar, melhor. E Cristo ao contrário. Então o livro ele vai tratar isso aqui mesmo: é Cristo e o anticristo, Cristo e oposição, Cristo e oposição. Então bem-aventurado aquele que lê, tá? Aquele que ouve e aquele que guarda a profecia, as coisas que estão escritas neste livro. Lembrando que profecia é mais relacionada à verdade de Deus do que propriamente visões futuras, embora seja também em alguns casos. Está dando para entender, irmãos? Então existe uma importância muito grande disso, tá? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a profecia nela escrita, tá? Vamos ao verso 4. Vamos chegar no verso 8. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Gostaria que você colocasse. Essa é a foto 4, essa foto 5, né? Foto 6, isso. Aumenta um pouquinho, seria uma posição geográfica das 7 igrejas, tá? Então você vai ver aqui a localização. Está vendo aquele pontinho ali, marronzinho ali no meio? Põe a setinha em cima, mas isso, a ilha de Patmos, tá? Então para baixo ali, aquela ilha mais para baixo é Creta, essa aqui é Rhodes, né? Para a esquerda é a Grécia, aí é o mar Mediterrâneo, depois, né? Ali é Chipre, e ali, ó, tá vendo? Panfilha, Frígia, Mísia, são todos lugares que Paulo visitou. Agora observe como as 7 igrejas são aqueles pontinhos ali, ó. As 7 igrejas, como elas, da perspectiva da ilha de Patmos, elas eram logo as primeiras. Isso é algo interessante, nós não temos uma resposta, não temos como explicar bem o porquê isso, tá? Poderia ser a igreja da Panfilha, sei lá, né? Ou uma igreja da Ásia mais profundo lá, mas na verdade é como praticamente ele via essas terras aí da ilha de Patmos, né? Não enxergar todas, claramente a cidade, porque aqui é um desenho, né, da geografia, né? Havia uma distância, mas eram as primeiras igrejas, né? Pode colocar na próxima. E pode manter, por favor. Verso 4. João, as 7 igrejas, né? Este as aqui, ele deve estar craseado, né? Ou seja, para as 7 igrejas, né? Que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, tá? Então João está endereçando em primeiro plano para essas 7 igrejas, mas o simbolismo já está presente aqui. E quando nós falamos 7, nós vamos ver a totalidade de igrejas, tá? Então, a princípio, ele vai escrever para essas 7 igrejas que nós vamos estudar, capítulo 2, capítulo 3, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Essas igrejas, tá? Elas vão ter uma questão que a gente vai analisar também
Mas eu só vou comentar agora, superficialmente, vamos analisar quando chegar o teor da carta. Primeiro, 7 igrejas se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Este é a saudação modelo do Novo Testamento, né? Então Deus sempre movia os seus servos, graça e paz, não só paz, mas graça e paz. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, assim lá em Gálatas 1:3, né? Aquela que o irmão também fez domingo, muito linda. Então, graça, essa é uma forma de abençoar, tá? Aquele que vai receber a instrução que vai chegar. Então, é uma saudação com um objetivo espiritual específico, bíblico, e que o próprio Deus, o próprio Cristo usou para falar com João, tá? Então, graça e paz, né? A vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Aqui muita gente vai falar que é Cristo, aqui está se referindo a Deus Pai. Aqui está falando da Trindade, ele vai mostrar a Trindade aqui e no versículo seguinte, tá? Mas aqui ele está se referindo a Deus Pai. Cristo, o Deus Pai, ele vai habitar no meio do seu povo, tá? Aqui não está tirando a ideia que Cristo vai voltar, lógico, Cristo vai voltar, mas Deus virá também e vai habitar no seu povo, né? Nós vamos ver que não vai precisar nem de sol, segundo a linguagem simbólica, nós vamos ver lá no futuro, né? Porque o próprio Deus habita em luzes inacessíveis. Nós vamos entender essa simbologia quando chegar lá, mas é Deus que habitará. Então, isso nos mostra que Deus Pai, ele não está distante, desinteressado pelo que está acontecendo, né? Não, ele tá. Então, o livro é dirigido a princípio a 7 igrejas da Ásia, e essas igrejas, desculpa, irmãos, eu pulei. Graça e paz, parte daquele que há de vir, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Nós sabemos que há um só espírito, né? Efésios 4 fala que só há um espírito. Então aqui nós temos a simbologia do número 7, a representação da plenitude e perfeição, tá? Nós vamos abordar também isso já quando a gente tiver a visão no capítulo 4. Então nós vemos aí a rota entre as igrejas da Ásia e suas características. A igreja de Éfeso, nós vamos estudar quando chegar lá. A igreja do primeiro amor, ela foi organizada pelo apóstolo Paulo. João foi seu presbítero e Timóteo seu pastor. Após a era apostólica, essa igreja se perdeu com uma má liderança. Então, note que não adianta ter passado um bom pastor pela igreja, não adianta ter passado um bom presbítero pela igreja, né? E nem mesmo um apóstolo legítimo, que já não existe mais, ter organizado a igreja. Paulo organizou a igreja, João foi presbítero lá e Timóteo pastor da igreja. E depois deles a liderança ela se corrompeu e eles tinham um fundamento doutrinário, mas se perderam. Então não basta ter tido bom pastor no passado, a igreja ela tem que se manter fiel. Não importa nada, ela tem que se manter fiel. Inclusive perceber se o pastor não está sendo fiel. A igreja ela tem que perceber isso, tá? Esmirna, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja passando pela transformação e tornando-se idólatra. Tiatira, a igreja que não protegia o seu púlpito. Isso aqui foi eu que coloquei esses, tá? Sardes, a igreja de santidade aparente, mas com poucos fiéis de fato. Filadélfia, a igreja que luta para se manter sempre fiel. E Laodiceia representa a igreja da apostasia, rejeitada por Cristo. Talvez, de forma genérica, né, a igreja dos tempos atuais, tá? Nos capítulos 2 e 3 nós vamos estudar. Eu pus um mapinha aqui na apostila para vocês, das igrejas, dessa localização das igrejas, tá? Só que depois de outro jeito. Da parte daquele que há de vir. Então essa frase se aplica às 3 pessoas e se refere a Deus Pai. Os 7 espíritos, as escrituras deixam claro que é só um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3, verso 9. Se você entrar de trás para frente no Antigo Testamento, de trás para frente é o segundo livro. Então Zacarias, capítulo 3,
verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E vamos ver aqui também, Zacarias também. Bom, eu esqueci de anotar o versículo aqui, mas não tem problema, tá? E nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 4, verso 5, se você quiser abrir lá, 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, tá? E Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aquela visão que Deus deu para Josué, para o profeta Zacarias falar para Josué, ela está intimamente ligada, teria que ler o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 3, 4 e 5, ela está intimamente ligada, tá, a essa profecia aqui, representando o Espírito Santo de Deus, tá? Vai ficar bem mais claro quando a gente chegar nesses capítulos aqui. Verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então o verso 5 é uma continuação direta do verso 4. Então Cristo é que dá a revelação, né? Mas ele está se apresentando aqui com a Trindade. Então a primeira que nós vemos lá é Deus Pai, os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo, e aqui se refere à pessoa de Cristo. Então o verso 4 e o verso 5, eles estão numa sequência aqui, ainda João se apresentando, né? E olha como que ele se apresenta: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano sobre os reis da terra. Aquele que nos ama, tá? Então a revelação, ela é para gerar bênção na vida daqueles que se importam com a profecia do livro, tá? Para trazer consolo e segurança, principalmente quanto mais se aproximar, né, aquele dia. A igreja é para estar fundamentada, né? A nossa aqui, se Deus quiser, vai estar, né? Nós vamos lutar para isso, né? A igreja para estar fundamentada e não temer rumores, ou entender o que está acontecendo e glorificar a Deus. Então ele vai explicando isso e vai se apresentando aquele que nos ama, que pelo seu próprio sangue nos libertou dos pecados, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Não apenas o primogênito que ressuscitou, mas aquele que ressuscitou e vive eternamente. E é por causa dessa ressurreição de Cristo que nós também podemos crer, que é o que nós confessamos no credo, que nós cremos que nós também ressuscitaremos, tá? Porque a nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo. O princípio dessa ressurreição é a autoridade de Deus, e a autoridade desse que nos ama e que está nos dotando dessa grande bênção aí, né? Para que a gente não tema coisas como, nós vamos ver a igreja morrendo de medo, irmãos. Nós vamos ver um show de apostasia daqui a algum tempo, já está acontecendo, e simplesmente por desconhecimento. Oséias 4, né, fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. E Oséias fala isso, né? É um texto bem batido até, né? Por isso que nós devemos cada vez mais estudar, principalmente um livro como esse, né? É difícil, mas temos que ter coragem de mergulhar nele, vamos lá, né? Tá? O soberano dos reis da terra. Olha só, esse que nos ama, que vai nos dar a bem-aventurança. Quem é? O soberano dos reis da terra. Jesus não domina apenas sobre os seus servos fiéis, mas ele é soberano acima dos reis. Olha lá, você conhece a história, nós vamos ler aqui rapidinho.
Daniel 4:32. Daniel 4:32. Está falando para Nabucodonosor, né? Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e fartar-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprenda. Está vendo? 7 tempos, 7 é a perfeição, até que ele aprenda, tá? O tempo perfeito para ele aprender, até que aprendas. Agora olha só, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então o soberano do rei da terra, Nabucodonosor, era o rei da nação mais poderosa do mundo, que inclusive tinha invadido Jerusalém. E Deus colocou uma loucura na mente dele, que ele pastava como animais, até que ele compreendeu. Passou esses 7 tempos aqui, que a gente não sabe quanto tempo é. Passou esse tempo aqui, pá, aí ele estralou lá e ele começou a glorificar Deus, né? Então o soberano dos reis da terra, ele governa sobre tudo e sobre todos. Pedro diz que os poderes estão sujeitos a ele. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. O qual, depois de ir para o céu, Cristo, né, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, não existe poder. Nós vimos alguma coisa parecida quando estudamos aqui o Colossenses, né? Não existe poder, seja espiritual ou seja humano, seja visível ou invisível, que não esteja sujeito a Cristo. Não existe. Mas fala, mas é o diabo ele não tem autonomia. O diabo ele não é onisciente. O diabo ele não tem livre-arbítrio para fazer o que ele quer. É como Lutero, né, que iniciou a reforma, falou: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus, né? Então ele vai agir o que Deus permitir, o que Deus, na sua soberania sobre os reis da terra, enviou o espírito mau para perturbar Saul. Mas o diabo perturbava Saul, Deus enviou o espírito mau. Então, tudo e todos, sejam poderes visíveis ou invisíveis, estão sujeitos a um Deus soberano. É esse Deus soberano que nós servimos, e é esse Deus soberano que nós pregamos, e consideramos herético qualquer ideia que tire a soberania de Deus e a transfira ou para Satanás, ou para o homem, ou para poderes do mundo, ou para qualquer outra coisa, né? Tá? Paulo diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Efésios 1, 22 e 23. Por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está vendo por que a igreja não precisa temer? Está vendo por que a gente precisa estar nessa comunhão? Está vendo por que a gente precisa aprender de Cristo, irmãos? O qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Mas minha vida está vazia, mas eu não consigo. Ele enche em todas as coisas. A terra vai ser forma e vazia, né? E a terra é uma maravilha, né? É uma maravilha. Você pensar na criação, né? Quantas paisagens, né? Quantas coisas, animais, tantas coisas, né? Estou terminando, peraí. Hebreus 1:3 diz que pela palavra de Cristo é mantido todas as coisas do universo. O universo todo, tudo que acontece no universo é sustentado pela palavra de Cristo. Hebreus 1:3, tá? Não vai dar tempo de a gente ler. E no Apocalipse, a declaração que Jesus recebeu essa autoridade do Pai. Capítulo 2 do Apocalipse, 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas, né? E aquele que nos ama, é assim que ele se apresenta. Então Jesus, ele domina sobre os reis da terra e ama seus servos humildes, ama seus pequeninos.
Nós vamos ver nas cartas. Sei que você tem pouca força, mas sei que você está sendo fiel. Então aquele que tem poder sobre os reis da terra, sobre os poderosos, ele ama os pequeninos, ele ama os seus. Dá tempo de ler mais um versículo, só para a gente adiantar um pouquinho? Dá, né? Vamos lá, verso 6. Vamos deixar. Ele nos constituiu reino e sacerdócio. Mas irmãos, depois para explicar vai demorar, né? Então vamos encerrar por aqui, para não tomar o tempo dos irmãos, tá? Então a gente continua a partir do verso 6, né? Que tiramos aí de lição. Primeiro, o Apocalipse não é uma confusão, é uma revelação. Vai vir uma bênção, vai tornar muito feliz aqueles que leem, que guardam, que ouvem, que se importam, né, com essas palavras, tá? Aquele que faz a promessa é o soberano sobre os reis da terra, mas que ama os seus humildes, seus servos simples, pequenos, tá? E João foi preservado com vida para receber essa revelação. E Cristo falou, ele era apóstolo de Cristo, né, chamado de Cristo. E Cristo fala: eu te notifico disso, ensina a igreja. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então que Deus possa abençoar a todos. Espero